Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal da Sport Science. E hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber para ter uma boa reabilitação do LCA. Eu fiz a primeira parte, que era sobre mais o mecanismo de lesão, o que era o LCA, a questão de cirurgia, tudo ali. E nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber para ter uma boa reabilitação, que é muito importante também, tá? Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Pessoal, o primeiro ponto, e que muita gente às vezes negligencia, é a questão da extensão do joelho. Muitos pacientes acabam ali, por falta de orientação dos profissionais, né? Acontece muito isso. E isso é um dos pontos que eu bato muito na tecla, inclusive no meu Instagram, que falta muita orientação para o paciente que fez cirurgia de LCA. Porque muitos pacientes chegam no meu Instagram e falam que estão fazendo coisas ali que não deveriam ser feitas. Então, falta um pouco de orientação para o paciente na reabilitação. Mas voltando, a extensão é um dos pontos mais importantes, se não o ponto mais importante nesse início da reabilitação do LCA. E muitos pacientes acabam fazendo coisas ali que são meio que erradas nesse início da reabilitação. Então, alguns pacientes colocam apoio embaixo do joelho, que não pode colocar embaixo do joelho. E isso muito porque no hospital os enfermeiros colocam embaixo do joelho, ou então na própria fisioterapia do plano de saúde eles também colocam embaixo do joelho, enfim. Então o paciente ele é meio que bombardeado com essas informações e ele vai fazer o que estão falando para ele, né? Afinal, ele confia e tem que confiar nos profissionais da saúde. Só que você colocar algo embaixo do joelho, um apoio, tipo um travesseiro, alguma coisa assim, alivia a dor, vai aliviar, só que vai fazer o seu joelho cicatrizar naquela posição do joelho dobrado. E isso não é interessante, porque você não vai conseguir ganhar a extensão ali, ou se ganhar vai ser muito difícil. Então, não coloquem nada embaixo do joelho, tá? Você que fez cirurgia de LCA, não coloque nada embaixo do seu joelho. Coloque embaixo do calcanhar. Colocando embaixo do calcanhar, você faz com que o seu joelho fique totalmente reto e isso facilita o ganho de extensão. Então, lembrando, sempre coloque algo embaixo do calcanhar. Passando para o segundo ponto, questão de pisar no chão. Muitos pacientes vêm com essa dúvida também, se já pode pisar no chão, ou se tem que esperar mais um pouco, se pisar vai desfazer a cirurgia, enfim. A questão de pisar no chão, não tem problema nenhum se você fez só a cirurgia do LCA, ou se foi LCA e mais a cirurgia que a gente chama de meniscectomia, tá? Porque tem dois tipos de cirurgia do menisco, tá? Que um é a retirada, como eu expliquei no outro vídeo, um é a retirada de uma parte lesionada e a outra é a sutura. Se você fizer a retirada de uma parte do menisco, você já pode pisar no chão, não tem problema nenhum, tá? Então é até bom que você pise no chão, porque isso acelera o processo de recuperação, tá? Então, questão de pisar no chão é basicamente isso. Se fez LCA ou LCA e meniscectomia, já pode pisar direto no chão. Se fez LCA e sutura, não pode pisar no chão, tá? Porque a sutura ali, o médico geralmente pede um tempo sem pisar no chão. Ou se fez outra cirurgia, por exemplo, LCP, ou LCM, ou LCL, esses três ligamentos também é necessário ficar sem pisar no chão por um tempo. Então, caso tenha sido algum desses outros ligamentos também, você fica sem pisar no chão e aí segue as orientações do médico. Mas se for só LCA ou LCA e meniscectomia, pode pisar diretamente no chão, tá? Não tem problema nenhum. E como eu disse, é até encorajado, é até bom porque vai melhorar, vai acelerar o processo de recuperação. Terceiro ponto, dobrar o joelho. Muitos pacientes também chegam com essa dúvida de dobrar o joelho, se pode dobrar, se vai folgar enxerto, tudo. E como eu falei também no vídeo passado, não tem problema se você fizer só a meniscectomia ou então LCA e meniscectomia como cirurgia. Então, se você fez isso, não precisa se preocupar com a questão da dobra do joelho. Você pode dobrar o quanto conseguir, tá? Não vai folgar ligamento, não vai lesionar, não vai acontecer nada. Agora, se você fez uma cirurgia de sutura do menisco ou uma cirurgia de LCP, LCM, LCL, você tem que esperar um pouquinho ali para poder dobrar mais de 90 graus. Geralmente os médicos pedem de 30 a 45 dias sem dobrar mais de 90 graus em caso dessas outras cirurgias, tá? Mas novamente, se for só LCA ou LCA e meniscectomia, pode dobrar tranquilamente, pode forçar, que não tem problema nenhum. Quarto ponto, questão do gelo. O gelo é bem interessante e eu sempre falo isso para os pacientes, que no início da reabilitação, o seu joelho ele tem uma capacidade muito grande de secar, de desinchar, tá? Imagine aí como se seu joelho fosse como uma represa. E nessa represa ela tem uma vazão muito grande, então muita água sai dessa represa. Só que em determinado momento essa vazão ela vai diminuindo. Então
a capacidade da represa de liberar água, vamos dizer assim, vai diminuindo também. E é a mesma coisa que acontece com o seu joelho. No início, ele consegue desinchar muito tranquilamente, se você fizer o gelo direitinho. E ao longo do tempo, quando o tempo vai passando, essa capacidade de desinchar, ela vai diminuindo. Então vai ficando cada vez mais difícil do seu joelho desinchar. E o inchaço, tem alguns estudos mostrando, na verdade tem um estudo mostrando que ele pode permanecer no joelho até 1 ano depois da cirurgia, até 12 meses depois da cirurgia. Mas claro, não é aquele joelho inchado, muito inchado. Se ele estiver muito inchado, ele tem que procurar um médico. Isso depois de 3, 4 meses, se ainda estiver muito inchado, tem que procurar um médico para ver o que pode ser. Mas é aquele inchaço residual, aquele inchaço que não saiu ainda, bem pouco mesmo. Então, nesse caso, não tem problema, porque ao longo do tempo, o joelho vai naturalmente desinchando, vai tirando esse inchaço residual, que é o que sobrou, como a gente fala. Então, não tem problema, tá? É só para ficar atento que no primeiro mês, bota o máximo de gelo que conseguir. Eu geralmente indico de 6 a 8 vezes ao dia, tá? Por 20 minutos. Então, os pacientes que fazem isso conseguem desinchar bem o joelho. E depois, só utiliza se ele estiver muito inchado. Então, se estiver muito inchado, então se estiver sentindo dor, aí utiliza o gelo. Mas fazendo no primeiro mês direitinho ali, muitos pacientes conseguem desinchar por completo o joelho e não precisam mais colocar depois. Quinto ponto, exercícios proibidos. Então, também é uma questão muito recorrente no meu Instagram, que os pacientes acabam falando isso, sobre os exercícios proibidos. Então, muitos pacientes acreditam que esses exercícios que eles estão fazendo, eles são seguros para o joelho. Afinal, como eu falei, os pacientes acreditam nos profissionais, então eles pensam, né, que nenhum profissional vai fazer nada de errado. E não é o que acontece na grande maioria dos casos, tá? Muitos profissionais passam exercícios ali que o paciente não pode fazer no início da reabilitação do LCA, tá? Então, por exemplo, o de apertar uma bolinha embaixo do joelho, uma bolinha, eu digo a bolinha, mas pode ser uma bolinha, uma caneleira embaixo do joelho, qualquer coisa que faça como se fosse uma alavanca no seu joelho. Então, você apertar algo embaixo do joelho não é saudável porque faz os últimos graus de extensão em cadeia cinética aberta. Já tem estudos mostrando que os últimos graus de extensão do joelho em cadeia cinética aberta são os piores movimentos que você pode fazer no seu joelho, porque essa angulação ela vai tensionar o ligamento em um nível que não é necessário e pode até folgar esse ligamento. Então, não faça esse exercício porque ele tem justamente essa capacidade de folgar o seu ligamento. Não é legal. Outro exercício que também é muito comum de utilizar nas clínicas de plano de saúde, da fisioterapia de plano de saúde, é aquele exercício como se estivesse fazendo uma cadeira extensora, só que com a caneleira. Então, o paciente ele fica na beira da maca, sentado na beira da maca. O fisioterapeuta bota uma caneleira ali no tornozelo do paciente e o paciente tem que esticar o joelho por completo. Novamente, ele faz os últimos graus de extensão. Então, esse também acaba se tornando um exercício muito maléfico para o joelho, porque pode ali folgar o seu ligamento. Então, também não faça esse exercício. Eu dei aí o exemplo de 2 exercícios, mas existem vários outros que não podem ser feitos. E, claro, são infinitos, porque cada profissional ele pode inventar um exercício novo, só que pode ser um exercício que não seja tão bom para o joelho. Então, fiquem atentos a esses movimentos. E, via de regra, todo exercício que faça os últimos graus de extensão, ele não é legal para o seu joelho, tá? Então, fica atento a isso. No início da reabilitação, no caso. Depois de um tempo, você já pode fazer normalmente. Só para vocês entenderem. Depois de 90 dias de pós-operatório, você já pode esticar por completo o seu joelho. Até lá, a gente fica numa angulação de proteção, que a gente chama, que vai de 90 graus até 45. Outro ponto bem interessante que os pacientes perguntam muito é a questão de voltar a correr. Então, muitos pacientes, eu já vi relatos aí de pacientes que voltam a correr com 1 mês e meio de cirurgia, 2 meses. Isso não é legal de fazer, porque vai ter muito impacto no joelho e pode gerar uma sobrecarga na articulação. Então, geralmente a gente espera até 4 meses para ver, porque dá tempo do paciente ali ganhar força muscular no quadríceps. Então, com isso, o paciente consegue correr com o menor risco de gerar uma sobrecarga na articulação. Então, a gente sempre espera ali os 4 meses e faz um teste de força para ver como é que está a força do quadríceps. Caso o paciente passe nesse teste, ele está liberado para correr. Caso não, ele tem que ficar fortalecendo um pouco mais o quadríceps até repetir o teste e passar novamente, e passar pela primeira vez, né, para poder ser liberado para correr.
Então, não corram antes dos 4 meses e sem fazer teste de força. Pelo menos na extensora, tente fazer algum teste de força para você ver como é que está mais ou menos ali a questão das musculaturas. E entrando nos três últimos pontos, no caso, e esses dois que eu vou falar agora, eles são os pontos que as pessoas mais perguntam, né? Questão de retorno ao esporte. Então, muitos pacientes perguntam, quando é que eu vou voltar, quando é que eu posso treinar, quando é que eu posso fazer isso, aquilo. E é basicamente assim, com 180 dias, com 6 meses, a gente pode iniciar o treino de retorno ao esporte. Não quer dizer que você vá voltar ao esporte com 6 meses, mas a gente pode começar o treino com movimentos específicos do seu esporte. Por quê? Com 6 meses o paciente está liberado para fazer aquele movimento de pivô do joelho, o giro do joelho. Então quer dizer que ele já pode voltar a treinar o esporte. Por quê? Esse movimento de giro do joelho é um dos últimos movimentos que o paciente tem restrição. Então até os 6 meses ele tem essa restrição de não girar o joelho, justamente para não ter o risco de romper o ligamento, folgar o ligamento, enfim, de lesionar o ligamento ali, de desfazer a cirurgia. Então ele só pode voltar a fazer giro com 6 meses e, claro, se tiver com uma boa força muscular, tiver funcional, enfim, alguns outros critérios. Segundo ponto, que é a questão de retorno de fato ao esporte. Então, no mínimo, com 9 meses, o paciente ele já pode voltar ao esporte, caso ele passe nos testes de alta, que é o próximo ponto que eu vou falar. Então, o paciente ele tem que passar no mínimo 9 meses na reabilitação, fazendo tudo direitinho ali para poder ter a chance de voltar ao esporte. Quando ele bateu 9 meses, se for possível, se o paciente demonstrar que ele consegue fazer os testes de alta, a gente faz os testes de alta. Que os testes são basicamente teste de força e testes de salto, tá? Então, o paciente passando nesses testes, ele está apto para voltar ao esporte. Marinho, mas se eu não tiver condições de fazer o teste de alta com 9 meses? Aí você vai ter que esperar um pouco mais, independente do tempo, 10, 11 meses. Quando você tiver bem o suficiente para fazer os testes de alta com força, saltando bem, fazendo tudo direitinho ali, aí você vai marcar os testes de alta e fazer. Passando nos testes de alta, aí você está liberado para o seu esporte. E lembrando, é muito importante você fazer os testes de alta, porque caso você não faça, não tem como você saber se o seu joelho ele aguenta ou não a demanda do esporte. Então é muito importante fazer esses testes para saber se você pode voltar ou não ao esporte. E para finalizar, pessoal, eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas para finalizar, queria deixar um recado para vocês para não pularem etapas, tá? Como vocês sabem, quem me segue no Instagram, eu trabalho só basicamente com lesões de LCA. Então, praticamente todos os meus pacientes eles são pós-cirúrgicos de LCA. Praticamente não, todos os pacientes são pós-cirúrgicos de LCA. E o que acontece? No meu Instagram eu posto muito sobre a reabilitação do LCA, dicas, ajudo as pessoas ali com uma caixinha de perguntas e aparecem muitos pacientes falando que fizeram a cirurgia, só que romperam o ligamento, fizeram a cirurgia, só que tiveram o ligamento folgado, fizeram a cirurgia, só que ainda sentem muitas dores, que não conseguiram voltar ao esporte por causa dessas dores, enfim. Muitos pacientes que não atingiram os seus objetivos ali. Isso é muito por causa de um tratamento ruim, claro, a grande maioria do tratamento da fisioterapia do plano de saúde ela não é suficientemente boa para quem fez uma cirurgia da LCA, passam exercícios que não podem, fazem coisas erradas ali. Só que também tem muitos pacientes que gostam de pular etapas. Então, claro, muito por falta de orientação dos profissionais. Então, não pulem etapas, tá? Quando você pula uma etapa, você não está preparado para fazer aquilo. Então, se você for com muita sede ao pote, por exemplo, eu quero voltar a correr o mais rápido possível. Só que, será que você está pronto para correr? Se você for correr agora, será que não vai gerar uma sobrecarga no seu joelho? Quero voltar logo a jogar bola. Será que você está pronto para jogar bola? Se você for jogar bola, você não tem uma chance muito grande de lesionar novamente? Então, o que eu queria falar para vocês é que não pulem etapas. Muitos seguidores me mandam no Instagram relatos e é bem triste. O paciente que fez a cirurgia, fez uma reabilitação ali achando que estava bem, achando que ia voltar ao esporte, só que teve uma nova lesão, ou folgou o ligamento, ou não retornou ao esporte, e alguns deles vão ter que voltar para fazer uma nova cirurgia. Então, não pulem etapas, façam o processo direitinho, voltem só com 9 meses, quando tiverem boa força, passando nos testes de alta, fazendo retorno ao esporte.
tudo bem direitinho para você ter o mínimo de chance possível de lesionar novamente o ligamento. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem longo, mas bem explicativo, acredito eu, que vai ajudar muita gente aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, só deixar aqui nos comentários ou então perguntar lá no Instagram. Não esqueçam de seguir o canal, tá? Dar like ou então mandar para algum amigo, algum colega que fez a cirurgia recentemente do LCA e está meio perdido na reabilitação. Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!